Era chegado o dia em que finalmente Penélope deveria escolher um novo marido entre os pretendentes. Eles já se encontravam mais uma vez, arruinando o patrimônio de Odisseu, se banqueteando às custas dos bens do rei de Ítaca. Inspirada pela deusa Atena, Penélope surge portando o arco de Odisseu. Ela apresentou aos pretendentes o desafio que deveria ser superado por aqueles que desejavam se tornar seu novo marido. Eles deveriam ser capazes de dobrar o arco de Odisseu e disparar uma flecha que deveria passar pelo buraco de 12 machados enfileirados. Telêmaco pediu para ser o primeiro a tentar, pois se ele conseguisse tal proeza, sua reivindicação ao trono seria ainda mais legítima. Porém, por 3 vezes o jovem tentou dobrar o arco, mas não obteve sucesso. Mas na 4ª vez, quando ele estava prestes a conseguir, Telêmaco olhou para seu pai e entendeu a mensagem por trás de seu olhar, e por isso ele desistiu, dizendo que não era capaz de tal façanha. Os pretendentes começaram a tentar montar o arco de Odisseu, mas um após o outro, eles fracassaram em realizar tal tarefa. Enquanto isso, Odisseu revelou sua identidade, mostrando sua cicatriz ao porqueiro Eumeu e a seu servo Filétio, que sempre foram muito leais ao rei. Os 2 súditos ficaram muito emocionados em rever Odisseu, e ele pediu para que eles avisassem as criadas e para sua rainha que se trancassem em seus quartos e que as portas do palácio fossem todas trancadas. Chegou o momento em que 2 dos principais pretendentes tentaram dobrar o arco. Eurímaco fracassou como todos os outros. E Antino, mesmo usando truques para tentar dobrar o arco, também fracassou. Antino então disse aos pretendentes para que eles deixassem a tarefa para o dia seguinte, e assim eles poderiam voltar a banquetear às custas de Odisseu por mais um dia. Mas neste momento, Odisseu, disfarçado de mendigo, solicitou que lhe fosse permitido tentar dobrar o arco. Os pretendentes ficaram ultrajados com a insolência do mendigo, pois caso ele conseguisse dobrar o arco de Odisseu, todos seriam humilhados e teriam sua reputação jogada na lama. Neste momento, Telêmaco, de forma corajosa, se opôs aos pretendentes e disse que eles não iriam desrespeitar os desígnios dos deuses, que exige que o hóspede seja bem tratado e que por isso ele teria o direito de tentar. Por isso, Eumeu entregou o arco ao mendigo, permitindo assim que ele tentasse. Para o espanto de todos, Odisseu conseguiu dobrar o arco com facilidade. O rei, disfarçado, então respirou fundo e fez a pontaria. O tiro foi perfeito e atravessou todos os machados, para a incredulidade dos pretendentes. O mendigo então disse que se Apolo lhe fosse favorável, ele acertaria um alvo que deixaria os pretendentes ainda mais chocados. Odisseu então disparou a flecha em Antino, que levava uma taça até a boca. A seta perfurou a taça e se alojou no pescoço do vilão. O rei de Ítaca então se revelou aos pretendentes. Neste momento, devido à bênção de Atena, Odisseu estava glorioso, como em seus áureos tempos de bravura em frente às muralhas de Troia. E seu filho se pôs ao seu lado, portando lança e escudo. Eurímaco, ao perceber o erro que tinha cometido, tentou negociar e garantiu que todos os bens de Odisseu que foram dilapidados seriam restituídos com o tempo, e que ouro e bronze seriam ofertados em abundância até que a ira de Odisseu fosse aplacada. Mas o legítimo rei de Ítaca retrucou dizendo que nem todo o ouro do mundo o impediria de sua vingança. Eurímaco avançou contra Odisseu, sacando um punhal, mas foi abatido por uma flecha disparada pelo rei a queima-roupa. A grande batalha de Odisseu contra as dezenas de pretendentes teve início. Muitos de seus inimigos estavam desarmados, pois Telêmaco havia escondido todas as armas que ficavam em exposição. Odisseu não desperdiçou nenhuma das flechas de sua aljava, e como se inspirado por Apolo, o arqueiro do arco de prata, ele foi abatendo os pretendentes um a um. As flechas por fim acabaram, mas ainda restavam dezenas de inimigos no salão. Telêmaco defendia o flanco do pai com grande bravura e ferocidade.
Odisseu e Telêmaco estavam em grande desvantagem, e percebendo que Odisseu começava a vacilar, Atena se apressou a estimulá-lo, dizendo para ele se lembrar que em Troia ele enfrentou e venceu um número ainda maior de troianos, que ainda eram superiores aos pretendentes em habilidade e coragem. Inspirados pela deusa, Odisseu, Telêmaco, o porqueiro e o fiel servo Filétio lutaram contra todos os pretendentes, eliminando-os um a um, enquanto a deusa os protegia de ser atingidos por golpes mortais. A vitória de Odisseu foi total. Todos os pretendentes estavam mortos, deixando o salão de seu palácio cheio de cadáveres e fazendo do chão um verdadeiro lago de sangue. A velha criada, amando de Odisseu, trouxe a rainha Penélope para o reencontro com seu marido. Mas ela não acreditava que era verdade, que seu marido realmente havia voltado para casa. Só um Deus poderia ter vencido tantos adversários. Ela parecia tímida perante seu marido, que ela não via faziam 20 anos, e mal conseguia encará-lo nos olhos. Odisseu, desapontado pela fria recepção da rainha desconfiada, exigiu que arrumassem sua cama, pois ele desejava descansar. Penélope então decidiu testá-lo e pediu para que sua criada Euricleia levasse a cama de Odisseu para outro cômodo. Odisseu, percebendo a astúcia de sua esposa, disse que aquilo era impossível, pois ele mesmo confeccionou aquela cama para o casal a partir de um carvalho, e que seria impossível mudá-la de lugar devido a seu grande peso. Os olhos de Penélope brilharam naquele momento, pois somente o próprio Odisseu poderia saber os detalhes de como a cama foi confeccionada. Penélope então se jogou nos braços de seu amado marido, que ela por 20 anos aguardou fielmente por seu retorno. Eles então partiram para o quarto do casal para recuperar o tempo perdido. Durante a noite, Odisseu contou grande parte de suas aventuras e, obviamente, omitiu alguns pedaços. E amando de Atena, Aurora, a deusa da alvorada, demorou a surgir para dar mais tempo ao casal. Com o raiar de um novo dia, Odisseu sentia que enfim estava de volta ao lugar de onde ele desejava nunca ter saído, pois seu lugar no mundo não era ao lado de grandes reis, e nem mesmo ao lado dos deuses. Seu verdadeiro lugar era ali, ao lado de sua amada e fiel esposa Penélope e de seu filho Telêmaco, que lhe deu tanto orgulho.